Olá, bom dia! Hoje nós vamos fazer o círculo cromático, certo? Então, olha só, eu pedi para que vocês providenciassem esses 3 lápis, né? Para a gente poder fazer a nossa aula de hoje, que é sobre o círculo cromático, certo? Então, olha só, essas 3 cores, nós temos as cores primárias. Então, nós temos aqui o amarelo, o vermelho e o azul. Nós vamos usar somente essas cores, somente essas 3 cores aqui, tá? Mas nenhuma outra. O azul escuro. Por que não pode ser o azul claro? Porque o azul claro é uma combinação de outras cores, do azul com o branco. Então, vai clarear ele. Então, ele não é uma cor primária, tá? Então, a gente vai deixar ele de lado. Nós vamos usar somente o azul escuro, que é uma cor pura. Essas 3 tonalidades aqui. Não tem outra mistura para elas. Elas são cores puras, certo? Então, olha só. Foi enviado para vocês, né, explicando as cores primárias, secundárias e terciárias para fazer o círculo cromático, certo? E tem um modelinho lá para vocês imprimirem. Só que quem não puder imprimir ou quem não quiser, nós vamos fazer no caderno normal, tá? Aqui tá meu caderno e a gente vai fazer, vocês podem fazer normalmente, igual o que eu vou fazer, certo? Quem quiser fazer numa folha Chamex, pode fazer, não tem problema nenhum. Só que primeiro você vai colorir tudo para depois colar, tá? Não pode colar antes, porque na hora que você for colorir com lápis de cor, pode acontecer de rasgar, certo? Então, olha só, eu peguei uma vasilhinha normal, tá? Vasilhinha normal, e vou fazer um círculo, tá? Vou pegar aqui e vou fazer um círculo, certo? Então, aqui está meu círculo. Tá? Olha, não ficou muito grande. Então, pronto, aqui está meu círculo, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma régua e vou dividir, vamos ver aqui mais ou menos, no meio, e vou fazer um traço dividindo esse círculo, certo? Agora, se você não tem régua, o que você pode fazer? Você pode pegar o próprio lápis de cor, tá? Vou fazer aqui com lápis de cor. Vou colocar ele aqui no meio, vou olhar aqui o meio e vou passar a caneta dividindo ele, tá? Aqui ficou meio tortinho, deixa eu organizar aqui com a régua. Só você fazer direitinho em casa com calma que vai ficar certinho, tá? Eu vou dividir esse círculo em 12 partes. Então, olha só, aqui eu já tenho 4, certo? Como que eu vou fazer agora? Vou pegar a régua para visualizar melhor. Vou dividir aqui ao meio? Não posso dividir ao meio, porque cada pedaço desse aqui, eu vou dividir 3 vezes. Então, o que eu vou fazer? Ó, em vez de ser no meio, né, eu vou inclinar mais um pouquinho. Vou visualizar aqui, ó, se mais ou menos, ou eu pego aqui, vou fazendo a divisão mais ou menos. Não precisa ser tão preciso assim, tá? Mas você tem que deixar mais ou menos a mesma largura. Então, vem aqui, faço o traço, passando no meio, e vou girar mais um pouquinho a régua, e vou fazer mais um traço aqui, passando no centro, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com essas 2 partes aqui. Então, olha só, vou pegar visualmente mesmo, tá? Vou imaginar aqui uma divisão igual, de larguras iguais, e vou passar a régua. Esse aqui ainda ficou meio, né? E aqui novamente, ó, mais ou menos, vou passar aqui a régua. Bom, então, a gente dividiu o nosso círculo em 12 partes, ok?
Agora, o que que nós vamos fazer? Usando somente essas 3 cores primárias, nós vamos cobrir essas 12 partes aqui, certo? Então, vou começar aqui primeiro com o amarelo. Então, vou pegar aqui, ó, amarelo e vou colorir essa cor primária, tá? Então, nós temos aqui o amarelo. Eu vou fazer com um pouquinho mais de força, tá? Opa, não tem problema passar um pouquinho pro outro lado, não. Mas em casa, vocês fazem com bastante atenção. Vou pular 3 partes. 1, 2, 3. E vou colorir de vermelho, que é uma cor primária, que a gente fala de cores puras, certo? Então, aqui, vou colorir de vermelho. Quais são as 3 cores primárias? Amarelo, azul e vermelho, tá? Então, não colori aqui. Em casa, vocês vão fazer bem caprichado, com bastante paciência, tá? Que a gente tá fazendo mais rápido um pouquinho. Bom, pulei 3 partes, aqui também vou pular 3 partes e vou colorir com o azul. 1, 2, 3, tá? Aqui vou colorir com o azul. Colorindo aqui com azul, em casa, repetindo, faça com bastante capricho, tá? Que a gente tá colorindo um pouquinho mais rápido. Pode colocar uma forcinha, apertar o lápis no caderno, tá? Lembrando, para quem for imprimir a tarefa que foi enviada para vocês ou fazerem uma folha chamex, primeiro colorir, depois recortar e colar, tá? Então, pronto, aqui nós temos a cor azul. Nós temos as 3 cores. Após você terminar de pintar as 3 cores primárias, você vai tirar uma foto e vai enviar para o professor responsável, certinho? Então, 3 cores primárias, tirou foto. Dessa aqui, nós vamos partir para as cores secundárias. O que que são cores secundárias? São a mistura das cores primárias. Então, se eu pegar aqui o amarelo mais o vermelho, vou misturar, vou fazer uma cor secundária, tá? Que cor que vai ser? Nós já estudamos. Vai ser o laranja. Nesse caso aqui, eu vou colorir mais fraco, né? Vou colorir ele mais leve. Tanto é que eu estou até com o lápis aqui mais deitado, né? Para colorir mais leve. Então, aqui nós temos o amarelo, que é uma cor primária, eu vou misturar com o vermelho, que vai formar uma cor secundária, que vai formar o laranja, tá? Então, vou passar leve, por que eu não posso passar escuro? Porque ele fica como se fosse encerado, e aí ele não vai ter uma mistura boa das cores, tá? Então, aqui eu estou fazendo a cor laranja, que é a mistura do amarelo com o vermelho. Amarelo e vermelho são cores primárias e o laranja é uma cor secundária da mistura dessas duas, certo? Então, aqui nós temos uma cor secundária, o laranja, ok? Agora, nós vamos fazer outra. Ah, eu esqueci de falar. Você pula uma, faz a cor secundária, tá? Vai ser no meio, entre elas, bem ao meio, no centro. Agora, nós vamos fazer outra cor secundária, que é o vermelho com o azul. Então, pula um, faz. Então, vai ficar no meio aqui desses 3, tá? Então, vou fazer aqui, ó, vermelho. Lembrando, já tava colocando ele mais forte, você vai fazer ele mais clarinho, tá? Dentro dos limites que você fez, bem caprichado. Então, coloquei aqui vermelho e vou misturar com o azul. Que cor que vai surgir? O violeta, né? O roxo. Então, nós temos aqui o roxo, que é uma cor secundária, o violeta, certo? Então, aqui, azul mais vermelho, nós temos o violeta, que é uma cor secundária, certo? Pronto.
Nós vamos fazer agora outra cor secundária, que é o amarelo mais o azul. Então, vou pular uma, vou fazer aqui no meio, certinho. Lembrando de não colocar força no lápis. Então, aqui nós temos o amarelo mais o azul. Que cor que vai surgir aqui? Que cor? O verde, né? Então, aqui, ó, clarinho, vou pintar por cima aqui do amarelo. Então, misturei duas cores primárias, formou uma cor secundária. Então, cores secundárias é a mistura de duas cores primárias, certo? Então, agora, você terminou sua cor secundária, o que que você vai fazer? Tirar uma foto, igual tá aqui, e para você mandar para o professor responsável. Então, até agora são duas fotos, com a cor primária e as secundárias. Então, nós temos 3 cores primárias e 3 cores secundárias. As cores primárias, amarelo, vermelho e azul, e as cores secundárias, laranja, violeta e verde. Agora, nós temos 6 espaços em branco. Quais vão ser as cores que nós vamos preencher? Nós vamos preencher com as cores terciárias. Quais cores nós estamos usando? Somente as cores primárias. Eu vou pegar o lápis de cor laranja e vou colocar aqui? Não, não vai. Você vai fazer a mistura das cores, certo? Igual eu estou fazendo para vocês visualizarem. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, vou começar aqui pelo amarelo. Como que nós vamos proceder? As cores terciárias são as misturas das cores primárias com as cores secundárias. Então, eu tenho amarelo e laranja. Então, eu vou colocar aqui. Vou pegar o laranja? Não, eu não vou pegar o laranja. Eu vou pegar o amarelo e o vermelho que formou o laranja. Então, eu tenho amarelo e vermelho, formou laranja, certo? Mas eu tenho que misturar com a cor primária, que é amarelo. Então, vou colocar aqui amarelo. Então, a minha base aqui vai ser amarelo. Lembrando que eu não vou colorir escuro, vou colorir claro, tá? Pra gente ter uma visualização melhor das cores. Se fosse tinta, tá? Pra gente fazer o laranjado, a mesma quantidade de amarelo a gente ia colocar de vermelho. Agora, para cor terciária, não, olha só. Para cor terciária, eu teria que colocar qual cor a mais, né? Eu ia ter que colocar 2 porções para uma de vermelho. Então, agora eu vou colorir aqui de vermelho para formar o quê? O laranja, certo? Faz bem caprichado aí, colorindo todos os branquinhos, tá? Lembrando que a gente vai pintar de leve, certo? Então, aqui eu tenho laranja, que é a cor secundária, e vou misturar com a cor primária, que é o amarelo. Vou passar o amarelo aqui de novo, tá? Então, aqui eu tenho o amarelo alaranjado, que é a minha cor terciária, tá? Lembrando, cores primárias são as cores puras, não existe mistura para formar elas, amarelo, vermelho e azul. As cores secundárias são a mistura de 2 cores primárias, né? Laranja é a mistura de vermelho com amarelo, violeta, a mistura de azul e vermelho, verde, a mistura de amarelo e azul, tá? E as cores terciárias são a mistura de cores secundárias com cores primárias. Nós ainda estamos entre o vermelho e o amarelo, então a gente vai fazer essa combinação de cores aqui. Professora, mas não vai repetir? Não, por quê? Aqui está mais próximo do vermelho, não é? Então, quer dizer que nós vamos usar o laranja com vermelho. Laranja com vermelho. Como que a gente faz a cor laranja? Vermelho com amarelo e a cor primária vermelho. Ou seja, eu vou colocar 2 partes de vermelho para uma de amarelo. Por que eu vou colocar 2 partes aqui de vermelho, diferente daqui que foi 2 de amarelo? Porque está mais próximo do vermelho.
Aqui eu coloquei 2 de amarelo, porque está mais próximo de amarelo. Aqui está mais próximo do vermelho, então, vou colocar 2 de vermelho, ou seja, minha base vai ser o vermelho. Então, vou pintar aqui de vermelho, lembrando que é um vermelho claro assim, sem colocar força, né? Também não pode ser aquele vermelhão escuro que você vai pegar no seu lápis de cor, porque senão vai lembrar o violeta, né? E vou colocar o amarelo. Olha só, aqui eu fiz o laranja, porque é a mistura do laranja com o vermelho. Aqui foi a mistura do laranja com o amarelo. Então, aqui nós vamos pintar de amarelo, que virou laranja, né? Agora, eu vou passar o vermelho novamente, certo? Ou seja, vai ficar o vermelho alaranjado, que é uma cor terciária. Cor terciária é a mistura de cores secundárias com cores primárias. Olha só, vermelho alaranjado, amarelo alaranjado. Cores terciárias, certo? Olha só. Nós usamos 2 cores, tá? Para fazer 2 cores terciárias, certo? Com vermelho e com amarelo, nós formamos 1, 2, 3 cores, tá? Se a gente for dividindo mais vezes aqui, nós podemos diferenciar pela intensidade que você vai colorir, tá? Então, com essas 3 cores primárias, a gente pode fazer milhares de várias outras cores, certo? Agora, eu vou fazer entre as cores primárias, vermelho e azul. Nós combinamos, formou a secundária violeta. Então, agora eu vou usar essas 2 cores para fazer a terciária. A terciária é a mistura de cores secundárias com primárias. Essa cor aqui, essa fatia, está mais próxima do vermelho, não é? Então, nós temos vermelho, azul e vermelho, ou seja, vermelho da primária e azul e vermelho da secundária, tá? Então, vou colorir aqui de vermelho. Não vou colocar força novamente, tá? No lápis. Se você fosse fazer com tinta, ela iria, né, misturar melhor, porque o caderno é poroso, né? Então, ele fica algumas partezinhas brancas. Mas se você fizer com bastante calma e colorir todas as partezinhas, vai ficar muito bonito seu círculo cromático. Vou passar o azul para formar o violeta, porque é a mistura de cores secundárias com a primária formando uma cor terciária. Cor violeta. Agora, eu vou passar o vermelho novamente. Então, minha base aqui foi o vermelho, certo? Ok? Prontinho. Fiz o meu vermelho arroxeado, né? Que é o violeta. Violeta com vermelho. Ou roxo com vermelho, né? O vermelho arroxeado formando a terceira, uma cor terciária. Agora, nós vamos fazer outra cor terciária, que é o azul com violeta. Azul com violeta. Então, aqui tá mais próximo do azul ou do vermelho essa fatia? Ó, do azul, não é? Então, minha base vai ser azul. E o violeta é vermelho com azul, certo? Olha só, se eu fosse fazer com tinta, eu ia ter que pôr mais azul do que vermelho. E aqui, eu ia ter que pôr mais vermelho do que azul. Então, eu vou colorir aqui de azul clarinho. Tá? Faz com mais uma vez, faz caprichado aí, hein? Vermelho. E, de novo, o azul, tá? Então, vai formar a cor terciária azul arroxeado, certo? Vamos passar o azul novamente, ó.
para que a gente usa esse círculo cromático? Os designers, arquitetos, né? Esses designers de moda aí para roupa ou de interiores que falam, eles usam muito para fazer combinação de cores e não errar, para ter mais harmonia nas cores, né? Então, eles usam muito isso e a gente vai aprender a como combinar essas cores mais para frente, certo? Bom, agora eu tenho o azul roxeado, tá? O violeta, o roxo, o vermelho arroxeado, vermelho, vermelho alaranjado, laranja, amarelo alaranjado, amarelo. Agora faltam mais duas cores terciárias, que é a mistura do azul com amarelo, porque a gente vai fazer nesse sentido aqui, tá? Então, olha só, aqui eu tenho amarelo e verde. Tá mais perto de quem? Do amarelo. Então, vou usar o amarelo duas vezes. Então, eu tenho o amarelo da base, que é a cor primária, mais o azul e o amarelo. Professora, se eu fizer o amarelo bem forte e o azul mais fraquinho, dá certo? Dá, mas cuidado, tá? Então, é melhor você fazer dessa forma que eu estou explicando. Um sobrepondo o outro, ó, amarelo, azul, porque senão você pode esquecer aqui e trocar. Deixa eu pôr de cá que tá mais fininho, mais grossinho, aliás. Azul, então a gente fez, né? Amarelo, azul e agora o amarelo de novo, certo? Ou seja, nós vamos ter um amarelo esverdeado, que é muito bonito. Nossa, pintar flor, flor também, folhas, né? As árvores. Então, fazer essa paleta de cores ficaria muito bonito. Bom, agora falta essa última cor terciária, que é o verde de cor secundária mais o azul de cor primária, certo? Então, olha, tá mais próximo do azul, não é? Então, eu vou fazer a base azul e misturando o amarelo com o azul para fazer o verde. Então, vai ficar um azul esverdeado. Então, vamos colorir assim. Azul, a minha base vai ser azul, porque está mais próximo do azul, então ele vai dar um degradê, né? Tá mais próximo do azul, a base vai ser azul, certo? Vou pintar com amarelo. Tá vendo que eu tô passando clarinha, não tô colorindo escuro. Lembrando que vocês vão pintar com capricho. Então, verde mais azul. Eu vou ter um azul esverdeado, que é uma cor terciária, certo? Então, aqui nós fizemos o nosso círculo cromático. Terminou de fazer o círculo cromático, você vai tirar uma foto. Então, são 3 fotos. A primeira foto, você não vai fazer 3 círculos cromáticos, não, é em um só. Então, primeiro, você vai tirar a foto só das cores primárias. Aí, você vai acrescentar as cores secundárias, laranja, violeta e verde, vai tirar a foto. E vai fazer as cores terciárias, né? Amarelo alaranjado, vermelho alaranjado, vermelho arroxeado, azul arroxeado, azul esverdeado e amarelo esverdeado, certo? Vai tirar uma foto e vai enviar para o professor responsável. Se a gente passa uma régua aqui, passa uma reta, dividindo aqui entre o amarelo e o verde, o vermelho arroxeado e o violeta, o roxo, nós vamos separar em cores. Ih, essa caneta não tá boa. Vamos ver se a outra tá melhor. Em cores quentes, que é representado mais pelas variações de vermelho, laranja e amarelo, e as cores frias, representada pelo verde, azul e o violeta, certo? Então, aqui nós temos as cores primárias, secundárias, terciárias e as cores quentes e frias, certinho? Então, a tarefa é ler, né, primeiro direitinho o arquivo que foi enviado para vocês. Lá tem um modelinho de círculo cromático. No modelo que eu enviei já colorido,
ele tem aqui, vai clareando da extremidade ao centro. Ele vai clareando, por quê? Nós temos vários tons de azul, vários tons de vermelho, né? Vai adicionando o branco e vai mudando a cor. Então, aqui eu tenho a variação todas essas cores, do mais escuro para o mais claro. Para o centro, eu vou acrescentando branco, para a extremidade, eu posso ir acrescentando preto, tá? Para escurecer mais ainda essa cor, tá? Aqui a gente vai fazer desse jeito. Mais embaixo tem um desse modelo aqui, todo em branco. Se você quiser poder imprimir, você vai imprimir, vai colorir, né? Vai tirando as fotos e depois cola no caderno. Se não, você faz igual a mim. Faz um círculo, divide 12 partes e vai colorindo, certinho? Igual a gente fez aqui, tá bom? Então, bom estudo, boa atividade e até a próxima aula.